Henker que vive duas vezes. Capítulo 446. Rei das Sombras, 2. Sonhos, desaparecem. Um dragão negro apareceu no céu antes de desaparecer entre as nuvens escuras. Seres humildes. A visão infernal de Buu apareceu atrás do castelo flutuante. Muito abaixo, ele podia ver inúmeros insetos gritando com ele com suas espadas levantadas. Era inaceitável que os insetos rejeitassem o seu rei, que agora começava a se tornar um verdadeiro senhor. Abrir. Ele abriu portais de masmorras ao longo do mundo ilusório que Nêmesis estava tentando infringir. Inúmeros mortos-vivos caíram do céu como chuva sobre o quartel-general dos Elohim. Graças ao ataque de Yeong alguns dias antes, as defesas dos Elohim estavam no máximo e muitas camadas de barreiras foram espalhadas sobre eles. A barreira mais externa foi esmagada pelo poder mágico irradiado por Laputa, mas ainda havia muitas barreiras para atravessar. Como resultado, Buu configurou os portais das masmorras dentro da barreira no céu. Os mortos-vivos caíram no chão sem qualquer equipamento de proteção, debatendo-se no ar como se estivessem afundando na água, seus corpos explodindo na cúpula protetora, deixando pedaços de carne sangrentos. Piu, baque. Zumbis e ghouls deixaram manchas verdes de sangue e membros quebrados caíram como neve enquanto os ossos rolavam. O que ele está fazendo? Ah, parece que eles estão tendo problemas para entrar por causa das graças divinas que temos. Ficamos surpresos por nada. Os jogadores Elohim sorriram com a visão. Mesmo que os atacantes fossem mortos-vivos, provavelmente muito dinheiro foi gasto para apoiá-los. Quando os Elohim viram que não conseguiam nem passar pela barreira, perceberam as vantagens que estavam desfrutando. Os Elohim receberam bênçãos e graças de muitos deuses devido ao seu nascimento. A barreira que protegia o espaço exterior tinha múltiplas bênçãos lançadas pelos deuses. Em particular, a grande barreira instalada no núcleo possuía o folclore de muitos progenitores e deuses antigos. Não era algo que um mero mortal pudesse passar. Isto era de conhecimento comum que todo o povo escolhido de Elohim tinha. O súbito aparecimento de Laputa os pegou desprevenidos e inicialmente os chocou por causa do trauma do ataque à Assembleia dos Anciãos. No entanto, as defesas resistiram, o que era o que deveria acontecer de qualquer maneira. O ataque à Assembleia Anciã foi um caso atípico que ocorreu porque seus inimigos conseguiram aprender as coordenadas do falecido Magnus por meios inescrupulosos. Agora que as coordenadas eram diferentes, seus inimigos não seriam capazes de realizar o mesmo truque novamente. Todos, cheguem às suas posições. O contra-ataque começará em breve. Os jogadores recuperaram a compostura e foram para seus postos, com a cabeça cheia de uma coisa: derrubar o arrogante Artia por qualquer meio. Você aprenderá em breve quem está atacando. Você escolheu caminhar para um inferno que deveria ter evitado. Cheon-Yuari, que era o comandante defensivo de Pills of the Great, tinha olhos vermelhos. Ele tinha visto seus respeitados superiores serem mortos um por um durante o ataque à Assembleia dos Anciãos e estava furioso com o desejo de vingança. Artia, asa do céu, suas asas já haviam sido cortadas no passado. Não importa o quanto tentassem recuperá-los, seria impossível para eles voarem no céu novamente. Para ele, a visão dos mortos-vivos incapazes de romper a barreira era uma prova disso. Baque. Os inimigos eram estúpidos, então eles só tinham uma variedade limitada de ataques. Essa foi a diferença entre o povo escolhido e os idiotas. Eles repetiram as mesmas ações inúmeras vezes, sem perceber o quão fútil era. Ele só conseguia rir. Baque, baque. Quanto mais ele observava, mais ele ria baixinho. Baque. O que é isso? Ele inconscientemente enrijeceu, sentindo uma estranha sensação de ameaça que não conseguia identificar. Algo estava errado. Artia já havia usado milhares de mortos-vivos, pelo menos. Mas parecia que o fluxo de mortos-vivos não tinha parado, parecia até que estava aumentando. Os corpos esmagados apenas aumentaram a barreira até que a cúpula estivesse completamente coberta, bloqueando toda a luz. O ruído ocasional e os estrondos fracos eram os únicos indicadores de que o ataque dos mortos-vivos ainda estava em andamento. Mesmo que fossem idiotas, deveriam ter percebido que esse método de romper a barreira era inútil agora. Parecia impossível que eles pudessem desperdiçar tantos recursos. No entanto, eles não mostraram sinais de parar. De repente, um pensamento sinistro passou por sua cabeça. Todos, conserte a M/. SSS. Antes que ele pudesse terminar, eles ouviram algo queimando no céu. Rachadura. Uma enorme fissura apareceu na cúpula, dividindo-se no centro e espalhando-se como uma teia. O peso dos mortos-vivos era muito grande e a barreira não aguentava. Além disso, os mortos-vivos exalavam a forte toxina dos corpos em decomposição. Tinha uma toxicidade e acidez intensas, reforçadas pela pesquisa de Buu e pela habilidade de Yeon-Woo, sangue venenoso, que começaram a derreter a barreira. Os seres perigosos estavam sendo usados para exaurir os Elohim, e mesmo sua barreira robusta, fortalecida por bênçãos e graças, não conseguia resistir. Ele desabou. Rachadura. Baque, baque, baque. A visão dos pedaços dos mortos-vivos caindo pelas fendas era tão horrível que faria qualquer um com estômago fraco desmaiar. E acompanhada pelo cheiro pungente e pelo veneno, a inundação de mortos-vivos tornou-se uma calamidade para os Elohim. O que é isso? Aak. Meus olhos, meus olhos. Meu braço. Aak. Curador. Onde está o curador? Aak.
Os jogadores Elohim que se tornaram complacentes foram varridos pelas toxinas dos corpos em decomposição e pelo sangue venenoso. Eles começaram a gritar. Os sacerdotes e pontífices se movimentavam, lançando magia de purificação, mas o veneno horrível e podre era demais. Os pedaços dos mortos-vivos derreteram tudo que tocavam. Jogadores e rankers, bem como edifícios e equipamentos, derreteram em um ritmo rápido. O castelo foi enfraquecido e os telhados desabaram. A sede dos Elohim estava cheia de mortos-vivos. Desperte. Ao comando de Bu, a energia demoníaca flutuou entre os pedaços dos mortos-vivos e se conectou uns aos outros. Êxodo da fatalidade. Era um tipo de magia negra que unia as almas caídas como uma só e dava vida nova e imortal. Bu aprendeu essa habilidade depois de ser promovido a Elder Lich. Rachadura, rachadura. Os mortos-vivos começaram a se levantar, seus corpos reunidos em partes aleatórias e rugiram. Alguns dos mortos-vivos tinham dezenas de metros de altura. Ghouls gigantes, grandes zumbis, reis esqueletos e outros mortos-vivos de classificação superior avançaram para transformar seres vivos em criaturas horríveis como eles. Bum, bum, bum. Bloqueios. Bloquear. Sheon-Yuari gritou a plenos pulmões, tentando impedir Fatality Undead. Mas quando ele viu as sombras gigantescas acima de suas cabeças, seus olhos se arregalaram. Uma calamidade maior que eles não puderam resistir inclinou a cabeça para trás com a boca bem aberta, o dragão de ossos. Os mortos-vivos amaldiçoados criados a partir do cadáver da Rainha do Verão vomitaram sua respiração neles. Os pensamentos de Sheon-Yuari congelaram imediatamente. Rugido. Nenhum jogador, castelo ou edifício foi deixado para trás depois que a respiração passou. Apenas veneno e névoa negra oscilavam no ar. Sinto isso sempre, mas as ações da nossa rainha são tão violentas. E ela age tão alta e poderosa em todos os outros momentos. Enquanto o Fatality Undead cobria o chão e o Bone Dragon vomitava Acid Breath do céu, Shannon balançou a cabeça enquanto observava os Elohim caindo rapidamente da borda de Laputa. O Bone Dragon era uma ferramenta importante para Yeon-Woo, mas depois que o vestígio da Rainha do Verão assumiu o controle, Yeon-Woo não foi capaz de usá-lo com eficiência. Ao contrário de Shannon e Yeong, que estavam fortemente ligados ao poder do Rei Negro, ela tinha mais liberdade e podia facilmente rejeitar seus comandos. No entanto, ela não estava se comportando como normalmente fazia. Após anunciar sua participação, a Rainha do Verão rapidamente esmagou os Elohim. Os clones de Heavenwing devem ter sido tão chocantes para ela. An Yeong respondeu de uma maneira relativamente mais calma enquanto observava o campo de batalha. Shannon estreitou sua visão inferno. É isso mesmo, nossa rainha. Não termine essa frase. Suas orelhas já estão vermelhas. Ela pode estar ouvindo essa conversa. Hehe. Duna de Vieira, Ananta e a Rainha do Verão, Heavenwing, que mulherengo, certo? Por outro lado, King Temper é sempre popular entre os rapazes. Não sei como irmãos gêmeos podem ser tão opostos. Shannon sorriu, pensando em Yeon-Woo, que provavelmente estava no meio de um bando de homens no momento. An Yeong lentamente começou a sacar suas espadas, sempre com o jargão. Vamos começar também. Vamos lá. Shannon se virou para olhar para o ordenado de Spluto parado atrás dele. Eles estavam todos sentados em cima de Phantom Steeds e Decide Flyers. Tudo bem, vamos todos causar estragos. Que comece a festa. A bênção da morte para todos que se apaixonam por Nosso Senhor. A bênção da morte. Vamos. Com Shannon e An Yeong na liderança, Diz Pluto desceu à Terra da Morte com a bênção de Nêmesis. Atrás deles, sombras tremeluziram e o espírito Guai se dispersou. Os outros clãs sob o comando de Artia ficaram bêbados de excitação enquanto assistiam. Você vai deixar eles levarem tudo? Vamos provar nosso valor e trazer a vitória ao nosso Senhor. Tivemos que conviver com a respiração parada após a queda de Artia. Esta é a nossa chance de vingança. Irmãos, levantem-se. Usando a asa sombria dada a eles por Bran, eles se moveram rapidamente e colocaram armadilhas no céu. Como vocês ousam? Humildes canalhas. Deuses, por favor, concedam-me bênçãos. Enquanto isso, os membros da Assembleia dos Anciãos se preparavam furiosamente para a batalha, suas auras misturando-se e espalhando-se pelo chão. Eles valorizavam este antigo território que foi transmitido com o espírito e a alma de seus ancestrais. Eles não podiam permitir que a ralé vira-lata pisasse em sua terra santa. Eles pisaram no chão e subiram para o céu. Bum! Ambos os lados entraram em confronto no ar. Porém, algumas coisas começaram a se destacar. Rumo, entre os efeitos extravagantes, relâmpagos vermelhos sangue despedaçaram 3 dos anciãos e os jogaram no chão. Hahaha, tem alguém que vai lutar comigo aqui? É você, ou você? Fante sorriu maliciosamente enquanto tirava seu raio vermelho. O chão tremeu e a atmosfera estremeceu com sua risada. Os inimigos ao seu redor recuaram, dominados por seu espírito. Fante nem olhou para eles, não se importando com peixes pequenos. Ele só procurou os fortes. Ele implorou ao ancião-chefe que ensinasse Blood Lightning por uma razão. Para se tornar mais forte. Ele precisava usar essa força incontrolável e transbordante. Então, ele avistou o jogador mais poderoso nas proximidades e instantaneamente acelerou em sua direção. Aí está você. Bum, seu alvo era o local onde todos os anciãos se reuniram. Era o lugar perfeito para ele enlouquecer. Enquanto isso, Yeon-Woo olhou para o campo de batalha através de lentes oniscientes,
usando a raiz do dragão de Laputa ligada à rede de visão. O sistema de Ubala era uma inteligência artificial com todo o conhecimento da espécie dracônica. Poderia apoiar seu mestre organizando inúmeras informações. Tinha até funções que podiam analisar e diferenciar diferentes ameaças. Ion-Wu conseguiu localizar vários locais suspeitos onde os líderes dos Elohim e do Exército do Diabo estavam reunidos. Eu não preciso pegar leve com eles. Ele não tinha intenções de esconder todo o seu poder. Ele iria esmagar os Elohim e o Exército do Diabo com o poder máximo de Artia, de qualquer maneira. Ele precisava empurrá-los desde o início e apertar seus pescoços com mais força. Eles não saberiam o que os atingiu. Ele desenrolou Sky Wings e, com o canto do olho, viu 666 mensagens e um pequeno cronômetro aparecer. Trituração. Nergal aceita sua convocação. Rei dos Sete Infernos aceita sua convocação. Osíris aceita sua convocação. Todos os deuses da morte estão com você. Todos os demônios da morte estão com você. Sua posição divina, trono da morte, despertou. Sentindo a força aprimorada do corpo divino dracônico demoníaco e a santidade do trono da morte, ele brandiu Vigrid, que vibrou como se fosse quebrar a qualquer momento. O RRRNG. O poder vinculado ao trono da morte, tribulação infernal, está sendo exibido. O verdadeiro nome oculto de Vigrid, Durendal é lançado. Folclore. Rajada de vento. Hellfire caiu no chão. Uau! Respiração do dragão. Ele só tinha um alvo. A Assembleia dos Anciãos, composta pelos líderes e membros centrais dos Elohim. O sopro dos dragões desceu sobre eles.